Olá, está no ar MP Cidadão. E no nosso programa de hoje, você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. E você vai ver também mais uma reportagem da série sobre os grupos de atuação especializados do MPRJ. Aqui no estúdio, eu vou receber a doutora Márcia Maria Tamburini Porto Saraiva, ela que é Procuradora de Justiça e coordenadora do Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas, o LOP, aqui do MPRJ. Também estarão conosco o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município aqui do Rio de Janeiro, Leonardo de Souza da Conceição, e o especialista em regulação da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Rodrigo Valente Serra, cedidos ao MPRJ e lotados na equipe do LOP. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Nós vamos assistir agora mais uma reportagem da série sobre os grupos de atuação especializada do MPRJ. Confira com a gente. GALCRIM, Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal. Ao grupo cabe realizar diligências investigatórias agindo por delegação do Procurador-Geral de Justiça Eduardo Gussen para apuração de ilícito penal atribuído à pessoa que goze de foro especial junto ao Tribunal de Justiça. Bom, o grupo foi criado há aproximadamente 2 anos e ele atua na atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O foco de atribuição do Procurador-Geral é para os casos em que crimes são praticados por agentes detentores de foro no âmbito estadual. Sabidamente, crimes praticados por prefeitos, deputados estaduais, promotores de justiça, eventualmente juízes, vereadores aqui no Rio de Janeiro, essa particularidade, os vereadores também têm foro prerrogativa de função, procuradores do Estado, defensores públicos, procuradores da LERJ, enfim, todos aqueles que a Constituição Estadual determina a necessidade de processamento e julgamento pelo Tribunal de Justiça. Isso importa também na atribuição do Procurador-Geral. O GALCRIM conta com uma equipe especializada para receber as demandas e atuar em parceria com os órgãos parceiros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi pioneiro na iniciativa do formato de trabalho em parceria com a Polícia Civil e hoje serve de exemplo para todo o país. Importante mencionar que o grupo hoje também ele é integrado pelo núcleo da Delegacia Fazendária da Polícia Civil, a partir de um convênio que foi firmado entre o Procurador-Geral de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública. Então, esse núcleo da Delegacia Fazendária ele está sediado aqui no prédio sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Há 2 delegados de polícia e 10 policiais civis que prestam suporte às nossas investigações quando há instauração de inquéritos policiais. Então, eventualmente, uma vez de instaurar os PICs, as investigações são encaminhadas por esse núcleo da Delegacia Fazendária, que atua em parceria conosco nas investigações para que a gente possa produzir resultados positivos para a sociedade. Só para complementar a informação, essa é uma ação inédita, uma iniciativa inédita do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse formato de atuação próxima, em convênio, mesmo ambiente de trabalho entre Polícia Civil e Ministério Público, no âmbito da atribuição originária, não tem igual em nenhuma outra unidade da Federação e tem sido muito festejada, inclusive, essa iniciativa. Eu tenho recebido contato de outros colegas tentando replicar o mesmo formato de trabalho nos seus estados, né? De acordo com o coordenador do grupo, o promotor de justiça Cláudio Cardoso, as atribuições do Procurador-Geral estão se amoldando à nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que modificou a atribuição originária para criar 2 critérios de fixação de competência à atribuição no âmbito das investigações originárias. Um exemplo dessa nova ótica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi a última atuação do GALCRIM no município de Japeri. O prefeito foi preso a partir de investigação que se identificou por interceptação telefônica que ele se comunicava com o líder do tráfico da região e, de certa forma, estava associado a essa organização criminosa que atua na comunidade de Japeri, numa espécie de núcleo político, dando suporte político às ações criminosas dessa associação de traficantes no município de Japeri.
Então, o Galcrim atuou nessa investigação, encaminhou a denúncia ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, que acolheu todos os pedidos que foram formulados e decretou a prisão preventiva do prefeito, do presidente da Câmara, que é um vereador, e de outro vereador, e além da sua assessora, que também atuavam dentro desse núcleo político da organização criminosa de tráfico de entorpecentes na cidade de Japeri. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Tudo bem, José Fernandes. O MPRJ apresentou denúncia de homicídio doloso contra o médico Denis César Barros Furtado, vulgo Dr. Bumbum, e suas auxiliares por homicídio doloso, por meio da realização de procedimento estético que resultou na morte da paciente Lilian Jamberse. Também são denunciadas pelo crime Maria de Fátima Barros Furtado, médica e mãe do médico, a namorada e secretária de Denis, Renata Fernandes Cirne, e sua empregada doméstica, Rosilane Pereira da Silva. O caso teve grande repercussão nacional. E o MPRJ instaurou um novo inquérito civil para apurar irregularidades no contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Casa Civil e o consórcio gerenciador da obra da linha 4 do metrô, com a participação da Rio Trilhos. Verificou que, mesmo após a paralisação das obras, o Estado continua fazendo empenhos, liquidações e pagamentos ao consórcio gerenciador, inclusive tendo aumentado o valor do contrato poucos meses antes da decisão do TCE, que proibiu novos pagamentos à concessionária da linha 4. O GAEC-MPRJ diz na portaria de instauração do inquérito civil que as obras da linha 4 do metrô estiveram marcadas por situações de sobrepreço e superfaturamento bilionárias e vai investigar se o consórcio gerenciador cumpriu seu papel na fiscalização das obras. O MPRJ já busca o ressarcimento ao Estado dos 3 bilhões de reais em superfaturamento e sobrepreço nas obras da linha 4. Para encerrar nosso quadro, vamos para o último destaque. O MPRJ denunciou a empresa de Valença por sonegação de ICMS superior a 3 milhões de reais. A denúncia foi contra a sociedade empresária Vale Sul Comércio Atacadista de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Limitada, nas pessoas físicas de seus administradores, os empresários Gustavo Luiz Neves Hilário e Victor Paulo Neves Hilário. O MPRJ requereu que os acusados sejam julgados e condenados, além da pena privativa de liberdade, ao pagamento de valor mínimo não inferior ao imposto sonegado, visando a reparação do prejuízo causado à Fazenda Pública pela infração contra a ordem tributária do Estado do Rio de Janeiro. Essas foram as principais notícias do nosso site mprj.mp.br. Acesse e saiba mais sobre essas e outras notícias. Até a próxima, José Fernandes. E a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí porque MP Cidadão volta já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e agora nós vamos para a segunda parte da entrevista sobre o Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas, o LOP do MP aqui do Rio de Janeiro. E aqui no estúdio eu recebo a doutora Márcia Maria Tamburini Porto Saraiva, ela que é Procuradora de Justiça e coordenadora do Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas, o LOP do MP aqui do Rio de Janeiro. Além disso, eu também recebo o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Leonardo de Souza da Conceição, e o especialista em regulação da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Rodrigo Valente Serra, cedidos ao MPRJ e lotados na equipe do LOP aqui do nosso MP do Rio de Janeiro. Bem, queria começar com a doutora Márcia. A gente tratou no outro programa, doutora Márcia, várias questões. A gente falou aqui do trabalho que o LOP desenvolveu na ferição ali do orçamento de 92 municípios do Rio de Janeiro, né? E todos nós sabemos que há muito tempo nós temos uma lei
de responsabilidade fiscal. A gente tem esse jargão, né? Mas o que significa a lei de responsabilidade fiscal? Né? Ela determina que o gestor ele tem uma responsabilidade com as questões fiscais, com o orçamento do município. Sim. Qual é a importância e qual é o respeito que se dá a essa norma, doutora Márcia, pelos gestores municipais? Olha, lamentavelmente, eles não têm observado. E, aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi editada no ano de 2000 exatamente para pôr fim a uma crise fiscal que o Brasil atravessava. E ela complementou a Lei 4.320, que é a Lei de Finanças Públicas, o Decreto-Lei 200 e ampliou aí o tratamento da questão orçamentária. Ela, costumo eu dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal funciona como um manual para o gestor público, um manual que indica o passo a passo que ele deve fazer para manter o orçamento equilibrado. Agora, o mais importante é que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige do gestor uma administração responsável. Doutora Márcia, eu queria passar para o Rodrigo. Rodrigo, no programa anterior nós falamos aqui de municípios que recebem recursos provenientes do royalties do petróleo, né? Você usou a expressão petrorrentistas. Petrorrentistas, né? O município petrorrentistas. Mas há uma variação do valor do petróleo, né, no mundo. Como é que isso funciona nos municípios? O município arrecada muito, no ano que vem arrecada muito mais, o repasse. Como é que é isso? Pois é, uma pergunta bastante oportuna. Os municípios, vejam só, recebem royalties muito mais em função da variabilidade do preço internacional do petróleo e do câmbio. Então, se houver uma desvalorização da moeda nacional frente ao câmbio, de repente o município fica mais rico em função de um fator que ele não tem qualquer gerência sobre isso. Da mesma forma, se o preço do petróleo explodir ou recuar de forma expressiva, o município vai ficar mais rico ou mais pobre. Enfim, isso pensando na boa prática orçamentária, isso determinaria, indicaria que a melhor solução seria os municípios constituírem uma espécie de fundo segurador, correto? E não pegar esses recursos dos royalties, que são erráticos, e colocarem no custeio da máquina. Esses municípios podem, então, com os recursos dos royalties, construírem um fundo de investimento que garantiriam uma vida longa aos municípios sem o petróleo. Uhum. Então, você diversificando produtivamente esses municípios, fazendo investimentos de infraestrutura, você consegue capacitar esse município para viver sem aquela receita dos royalties. Até porque é uma receita variável, né? Perfeitamente. Leonardo, e quando vocês... o LOP faz o raio-x, né? Há pouco mais de um ano que vocês estão trabalhando nisso, de que o município está fora da curva nessa equação gastos versus receita, vocês tomam alguma providência junto à prefeitura? Vocês advertem o gestor, falam, olha, esse caminho de vocês aí tá ruim, tem que consertar. Como é que é isso? É interessante, nos tratos desses últimos 5 anos, no último relatório emitido pelo LOP, verificamos algumas variações significativas da composição dos gastos dessas prefeituras. Os gastos com pessoal, que compunham em 2013 aproximadamente 50% de todos os gastos daquela prefeitura, somadas as prefeituras, os gastos das prefeituras, né, 92 municípios. Em 2017, esse valor já pulou para 58%. Frente a esse cenário, as demais despesas municipais de custeio, contratos em geral, caíram 21%, a variação já real, considerada a inflação, né? E os investimentos caíram na faixa de 60%, de 2013 para 2017. Então, frente a essa crescente evolução, né, crescente de gasto com o pessoal, nós focamos nesse gasto, traçando ali o perfil desse gasto de cada município desse, entre ativos e inativos, e verificamos que muitos municípios, já estando acima do limite de gasto com o pessoal,
ainda promovem concursos públicos. Então, o laboratório, voltando, assim, só contextualizando, voltando ao seu questionamento, o laboratório não é um órgão de atribuição do Ministério Público, mas nós subsidiamos as promotorias e os CAUs, né, para que, utilizando esses dados como ferramenta para propor possíveis taques ou medidas aos gestores, né, exigir medidas dos gestores pelo saneamento, visando o saneamento do cenário, para que todos os dados e os índices voltem aos regulados pela lei, determinados pela LRF. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. O nosso programa está muito importante, é de extrema utilidade, porque quando nós levamos essa informação para você, prezado telespectador, né, a gente replica, né, o conhecimento, né, e a participação na administração pública por parte do cidadão é sempre muito importante para o bem-estar de todos nós. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje falando de assuntos muito importantes, são contas públicas, fiscalização de recursos públicos, aplicação de recursos públicos. Sobre esse aspecto, eu vou retomar o programa aqui com a doutora Márcia. Doutora Márcia, os prefeitos Brasil afora, tem muito prefeito que está assistindo a gente agradece a audiência de todos que têm essa preocupação também, não é? Mas eles reclamam muito dos seus ministérios públicos estaduais, que o Ministério Público muitas vezes interferiria nessa discricionariedade do prefeito eleito pelo povo. Como é que é isso? Qual a opinião da senhora? É uma percepção equivocada dos prefeitos. Por quê? Porque o prefeito ele é eleito pelo povo, mas para realizar as promessas de campanha. E essas promessas de campanha elas estão refletidas e plasmadas no PPA, no Plano Plurianual, que, por sua vez, as projeta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e que tudo isso forma um grande bolo que vai ter como resultado a Lei Orçamentária Anual. Se ele foge do padrão, seja em desrespeito ao PPA, à LDO e, em última análise, a própria lei orçamentária, o Ministério Público entra não para interferir no exercício da atividade administrativa, mas para exigir que o prefeito respeite as leis que regem o orçamento público. Então, Rodrigo, o Lope vem fazendo um levantamento, um acompanhamento sobre gasto público, né? Como é que é isso? O Lope tem um projeto que se chama Controlando o Gasto Público. Esse projeto ele está baseado numa leitura diária do Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro e dos seus 92 municípios. Só uma curiosidade para o nosso telespectador, porque os municípios, eles não têm obrigatoriedade de ter um diário oficial, as informações são colocadas num diário oficial do Estado? Não necessariamente. Muitos municípios veiculam suas informações nos jornais regionais. Sim. Ou jornais locais. Esse controle diário dos diários oficiais é auxiliado também pelo acesso à base do TCE, a base SIGFIS, Auditor Municipal, que é uma base de acesso público, onde tem ali os empenhos, as liquidações e os pagamentos das prefeituras. E também o acesso que o Lope tem ao CIAF, né, que é o Sistema de Controle Fiscal, um sistema integrado de controle fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, então, com esta base, nós fazemos um acompanhamento dos processos licitatórios e dos contratos. Criamos alguns filtros para facilitar o nosso processo de controle. Então, dispensa de licitação, por exemplo, que é uma forma de contratação que compromete a economicidade do contrato. Afinal de contas, o nome já diz, estou contratando sem o processo licitatório. Então, de todas as dispensas de licitação acima de R$200 mil, cai no filtro do Lope. Todo contrato por inexigibilidade cai, por mais de R$200 mil, cai lá no filtro do Lope. Aditamentos contratuais, em contratos superiores a R$500 mil, cai no filtro do Lope. Então, essa é a primeira etapa do processo,
que filtra tipologias de contrato com seus respectivos valores. Muito bem. É como se fosse uma malha fina. Então, entrou na malha fina, aí nós vamos verificar os procedimentos licitatórios e os procedimentos do acompanhamento contratual. E encontramos, para que fique bastante exemplificado, recentemente, o projeto Acompanhando o Gasto Público trouxe informações muito relevantes sobre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, mostrando a imensidão de contratos feitas por dispensa de licitação para o fornecimento de alimentação. Matéria que ganhou os meios de comunicação e que fortaleceu muito os inquéritos já abertos pelo Ministério Público. Recentemente também fizemos um levantamento importante sobre os fundos municipais de saúde. Pela Lei Complementar 141, as despesas com saúde, todas devem passar de forma obrigatória pelos fundos municipais. Por que isso? Porque o fundo, sendo um fundo paritário, ele garante a transparência e garante o controle social. Então, os recursos da saúde têm obrigatoriamente que passar pelo fundo. Fizemos o levantamento para todos os 92 municípios do Estado, verificando efetivamente qual é o fundo, em que municípios o fundo movimentava os recursos da saúde e aonde não. Leonardo, no caso do município de Itaguaí, por exemplo, eu tenho um dado aqui que a prefeitura levou para 83% os gastos com o pessoal, enquanto as emergências dos hospitais estão lá na maior penúria, né? Exatamente. Se não me falha a memória, é o município que hoje apresenta o maior percentual de gastos nessa rubrica em função da sua receita corrente líquida. É uma situação que não é desejável, né? Na verdade, é até vedada pela lei e que deveria ser tomadas medidas, devem ser tomadas medidas para conduzir essa despesa aos padrões estabelecidos pela legislação. Doutora Márcia, como é que funciona o MP? O MP é aquele órgão malvado que só vai atrás do prefeito que fez besteira ou acaba, com esse trabalho que vocês estão fazendo, funcionando como uma espécie de ação proativa, de orientar o gestor, olha, senhor prefeito, o senhor não é obrigado a conhecer tudo de nascença, mas já que é prefeito, agora tem que seguir a lei, né? Sim, no próximo dia 24, nós vamos realizar um evento que tem por finalidade também alertar o gestor da melhor forma de gerenciar o seu e administrar o seu orçamento, destacar alguns aspectos que consideramos importantes, mas olha, nessa atuação do Ministério Público de reunir todos e pontuar aspectos que são relevantes para a administração, como o recolhimento do ISS, um controle interno mais apurado, o Ministério Público atua preventivamente, mas mais importante do que simplesmente alertar o gestor é mostrar para ele que hoje ele já não está mais sozinho na administração da verba pública. Se o TCE e o TCM, os tribunais de contas, realizam um controle a posteriori, um controle depois de já implementado ou executado todo o orçamento, o Ministério Público, e aí não nessa atuação, aspas, malvada, mas de colaboração, atua preventivamente, porque nós temos a oportunidade de alertar o gestor, por exemplo, expedindo uma recomendação. Essa recomendação não é dada pelo LOP, que é destituído de atribuição para isso, mas é informado ao promotor da ponta, daquela comarca, o que está, aspas, desviado também daquele orçamento, que está fugindo dos parâmetros da LRF. O promotor recomenda e estabelece um prazo para o gestor. Então, o Ministério Público não é tão malvado, ele quer contribuir para uma boa administração, o que nós chamamos de administração responsável. Doutora Márcia, olha, o MP Cidadão de hoje, a gente tem certeza que prestou um relevante serviço para a sociedade, na medida que a gente deu esse conjunto de informações e mostrando
como o Ministério Público do Rio de Janeiro ocupa uma vanguarda, né, em muitas iniciativas relacionadas ao Ministério Público, que é o fiscal da lei e é o órgão que está ao lado da sociedade. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Márcia Maria Tamburini Porto Saraiva, ela que é procuradora de Justiça e coordenadora do Laboratório de Análise de Orçamentos e Políticas Públicas, e ao Leonardo de Souza da Conceição, ele que é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e ao Rodrigo Valente Serra, que é especialista em regulação da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, ambos cedidos ao MP do Rio de Janeiro e lotados na equipe do LOP. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar essas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu televisor. E a gente se encontra na próxima semana. Um forte abraço e até lá.